O UFSC Entrevista está de volta e hoje recebemos a professora Joana Maria Pedro, que está falando um pouco sobre as relações de gênero, sobre a questão do feminismo, as mulheres, a importância delas para a história e também sobre os novos conceitos e focos da história. A professora Joana lançou no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, o livro História das Mulheres no Brasil. Professora, o que a gente encontra nesse livro? Esse livro aí, na verdade, ele é Nova História das Mulheres no Brasil. Em 98, foi publicado o História das Mulheres no Brasil, no qual eu tenho um capítulo, que é Mulheres do Sul. E, passados alguns anos, mais de 10 anos, eu fui convidada a fazer um novo livro. Naquele História das Mulheres no Brasil, eu não era organizadora, eu tinha apenas um capítulo. E neste eu fui convidada para, junto com a professora Carla Bassanese Pinsky, ser a organizadora deste livro. Este livro, ele é uma espécie de síntese das pesquisas que desde então foram sendo feitas. Então, trabalha com mulheres no trabalho, questão do corpo, mulheres em armas, mulheres de elite, mulheres escravas, tem mulheres no lazer, as leituras, que a gente encontra a beleza, tudo isso que são resultados de pesquisas desde então, que aliás é um campo muito fértil em pesquisas. Então a gente convidou diferentes autoras reconhecidas para escrever sobre o tema, mas numa linguagem jornalística, vamos dizer assim, numa linguagem que o público amplo, não especializado, compreendesse e gostasse de ler. Então essa é a principal questão do livro. É um livro de divulgação mesmo, tem esse sentido. Professora, um dos temas que a professora falou que o livro contempla é a questão do trabalho, mulheres e trabalho, as relações de gênero dentro do trabalho. Como que a professora enxerga hoje em dia essa relação das mulheres no seu emprego, a questão dos comandos, chefias? Como que a professora vê isso? Primeiro, quero lembrar que não é de agora que as mulheres trabalham. As mulheres sempre trabalharam. A gente diz que tem jornada dupla, tripla hoje em dia. As mulheres sempre trabalharam e trabalharam muito. Quem parecia que não trabalhava, eram as mulheres de elite, que a família demonstraria o quanto mais rica era. Uma das formas de mostrar riqueza era aparentar que as mulheres não trabalhavam. Tanto que elas vestiam roupas complicadíssimas, que com certeza com aquelas roupas elas não trabalhavam. Então elas aparecem em retratos, em pinturas, desta maneira, para aparentar não trabalhar. Mas você veja, a Revolução Industrial foi feita com mulheres e crianças. Na agricultura, as mulheres sempre trabalharam. Em diferentes lugares, as mulheres sempre trabalharam. A diferença que a gente vai encontrar no século XX é a entrada das mulheres de camadas médias urbanas no trabalho. Tentando ser médicas, advogadas. Formal ou mais... E trabalho formal, com carteira, com registro. Isso é próprio do século XX. A diferença de rendimento reduziu, mas continua. Há uma diferença entre o rendimento dos homens e o rendimento das mulheres. Embora a gente esteja quase em 50% do trabalho formal, fora o informal, certo? Agora, o que ainda tem dificuldade? Por que as mulheres ganham menos? Porque elas ocupam menos os maiores postos. A diferença nos homens é justamente essa. É bom lembrar que nas universidades elas já são mais de 12% a mais que os homens, como alunas de universidade. Então, o que a gente está vendo? Elas estão estudando mais, mas ainda não igualaram os salários, porque os cargos ainda são muito mais ocupados por homens, pelo menos por enquanto. E professora, a questão também dos direitos conquistados os direitos trabalhistas conquistados pelas mulheres, licença maternidade, o acompanhamento do filho enquanto trabalha, essas questões. O movimento feminista, que a professora estava conversando comigo, ele também busca defender que o homem também tem esses direitos. Então não é excludente, mas inclui
né, essas discussões? O que mais que esses movimentos trazem? E por que a gente quer que os homens também tenham esses direitos? Por exemplo, quando uma mulher ganha filho, primeiro que ela não fez o filho sozinha, certo? E segundo, que a gente entende que quem cria o filho não é só a mulher, é o homem também. Então o pai e a mãe têm que estar presentes, daí a reivindicação e também licença paternidade. Os homens precisam acompanhar os bebês. Como é que vai criar um laço afetivo se eles não estiverem próximos? Então, é esta a discussão. Uma outra coisa, durante muito tempo se definiu que determinadas profissões não podiam ser ocupadas por mulheres porque fazia mal para a saúde delas. E deles não faz? Claro que sim. Aliás, esse machismo tem permitido que as mulheres durem mais. Sim, mais que os homens. Vivam mais tempo. Vivam mais que os homens. Mas os homens também têm que ter esse direito. Afinal de contas, se uma coisa faz mal à saúde, faz mal à saúde dos dois. Então, os homens e as mulheres têm que ser protegidos. Aliás, eu tenho visto que está saindo uma campanha nova agora na mídia para que os homens cuidem das suas saúdes, da sua saúde. As mulheres têm sido instadas a fazer isso há muito tempo, porque vão ser mães, porque para cuidar da prole, para que a criança nasça com saúde. As mulheres sempre foram muito investidas em cuidar da saúde. E os homens estiveram bastante abandonados por essas políticas. Alguns homens têm um pouco de resistência a buscar o médico. Parece assim que vão... Medo, vergonha. Medo, vergonha, como se fossem frágeis. E morrem cedo, ficam com problemas de saúde sérios. Sofrem e não podem mostrar que estão sofrendo. Isso é machismo puro que só prejudica a saúde. Gostaria de agradecer muito a sua presença no UFSC Entrevista. Eu agradeço. Muito obrigado mesmo e até um futuro aí pra gente conversar sobre a pró-reitoria de pós-graduação da UFSC, tá certo? Muito obrigada. O UFSC Entrevista fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e curta a nossa página da TV UFSC no Facebook. Até a próxima!